Muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui no Live Cleverson Valley, hoje para conversar com a doutora Camila Lima Coimbra, que é doutora em educação. Ela é doutora em educação e trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela vai conversar conosco nesta tarde sobre educação. Boa tarde, doutora Camila. Boa tarde, Cleverson. Tudo bem? Tudo bem, eu quero agradecer a doutora por aceitar o nosso convite para estar conosco nesta live para falarmos sobre educação no Brasil. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aí também. Só quero fazer uma correção, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, No perdão, Triângulo Mineiro. Estou com de fora na cabeça aqui. Uberlândia, é lá no Uberlândia, Triângulo isso. Mineiro. Triângulo Mineiro. Isso. Sim. Perto de Professora, Uberaba. eu chamo a senhora de doutora, professora, como que a senhora deseja ser chamada? Professora. Tá bom. A nossa live, além das pessoas que já estão ao vivo conosco, ela é gravada e eu quero apresentá-la para os nossos convidados. Camila Lima Coimbra é doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Em 2007, ela obteve o grau de doutora. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, no ano 2000. Especialista em educação infantil e séries iniciais no ensino fundamental pela Universidade Federal de Uberlândia. É graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia e professora associada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. É um prazer, professora Camila, conversar com a senhora nessa tarde e esclarecer tudo a respeito dessa área que a senhora domina, que é a educação. Pois bem, de início de conversa, eu quero começar, então, perguntando, a educação no Brasil, ela tem avançado? Na sua opinião, como estamos no quesito educação? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que escolher por onde responder, né? Porque é claro que avançar, eu penso que nós avançamos, né? A gente tem aí algumas conquistas ao longo da história da educação para reconhecê-las, né? E a partir delas, inclusive, ver como é que nós podemos caminhar para melhorá-las, avançar e tentar aí enxergar onde e quais metas nós temos a alcançar. Por isso que aí, quando você me faz essa pergunta, eu acho que nós temos que falar do Plano Nacional de Educação, né? Que é o nosso plano de 2014-2024, de 10 anos, que estabelece algumas metas, Cleverson. E aí que eu queria dizer dessa minha visão em que a gente avança, mas ao mesmo tempo nós ainda temos muitos desafios, muitos enfrentamentos ainda importantes pela frente. Então eu vou dizer de alguns que eu acho assim os mais básicos. Por exemplo, nós não temos ainda acesso universal a crianças, jovens e adolescentes na escola. Quando eu não tenho um acesso universal de 100% da população em faixa etária para estar na escola, eu entendo que esse é ainda um desafio para nós, né? Porque essa é uma meta a ser alcançada, ainda não temos, especialmente se a gente fala da etapa da educação infantil, esses números, tanto no começo, na educação infantil, quanto lá no final, no ensino médio, esses dados são menores ainda, né? Porque aí a gente tem o ensino fundamental no meio, que com a obrigatoriedade ele acaba tendo maior taxa, mas também ainda não é de 100%, não é universal, portanto. Então, eu vejo que esse, por exemplo, é um grande desafio nosso. Por quê? Porque a gente só pode pensar em qualidade da educação se a gente tem acesso para todos e todas. A partir do acesso, todo mundo está na escola, então agora vamos pensar na qualidade.
quando eu tenho uma escola que não é para todos, eu ainda tenho dificuldade de pensar na qualidade. Então, esse é um ponto que eu vejo. Avançamos, claro, se você pega os números do Plano Nacional de Educação anterior, nós avançamos, mas ainda não chegamos na meta que queremos chegar, que é essa de universalizar a educação básica no Brasil. A partir desta referência, né, a gente vê que temos avanços, mas também temos ainda desafios. Qual que é a dificuldade, professora, de alcançar essa meta? O que impossibilita? Especialmente recursos nesse momento, quando a gente pensa do investimento na educação por municípios, estados e inclusive o governo federal, né, Cleverson? Porque especialmente nos gargalos, quando a gente pensa nos piores números, né, que são apresentados pelo próprio monitoramento do nosso Plano Nacional de Educação, a educação infantil é constitucionalmente um dever do município. Então, os municípios precisam investir em construção de escolas, em pessoas para trabalhar nessas escolas, né? Então, profissionais que eu digo, claro. Isso há que se ter investimento, não há como, né? E tanto assim também no ensino médio. O ensino médio também é fator de muita preocupação, porque nós no Brasil, acho que pelas características desiguais, o nosso jovem muitas vezes tem que escolher ou vai para o mercado de trabalho ou vai para a escola. E muitas vezes opta por ir para o mercado de trabalho, por uma necessidade vai para o mercado de trabalho. E aí a gente tem aí o que a gente chama de um funil na educação básica no Brasil, né? Porque saem poucos da educação básica, poucos vão para o ensino médio. Então, aí os dados que a gente tem mais recentes é de que a gente perde 1/3, no mínimo, dessa população, se a gente pensa na população nacional. Então, é onde a gente precisaria pensar mais especificamente nos enfrentamentos que temos que ter, tanto na educação infantil quanto no ensino médio. Não podemos esquecer do ensino fundamental, mas é que ele, especialmente agora, só quero lembrar, estamos aí numa campanha nacional pelo Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica. Se esse fundo, porque ele tem um tempo e agora ele precisa ser votado novamente. Se não for, aí que a gente vai piorar mesmo essas taxas e essas metas que a gente tem a serem alcançadas, na minha compreensão, né? Porque é o fundo que mantém o pagamento de professores, do magistério, a preocupação com a formação e com a manutenção da educação básica no Brasil. A professora fala em educação básica, abrange tudo, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, os três. Isto, são os três. O ensino superior não faz parte da educação básica. Já não faz parte. A parte, ok. Isso. Pois não. Não, é porque só para explicar isso, que pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos a educação básica, composta por essas três modalidades que a gente falou: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior, que aí é graduação, pós-graduação, né? O ensino fundamental agora ele vai até o 9º ano. Antes era até a 8ª série, né? O que mudou? Aumentou um ano a mais ou apenas adaptou? Para entender essa situação atual. Aumentou. Ele era de 8 anos, né? De 1ª a 8ª série. Então, de 7 até o final da 8ª série, que aí em torno disso. Com a importância de se perceber que no ensino fundamental, que é o único segmento constitucionalmente obrigatório, ampliou-se o ensino fundamental para 9 anos, colocando 6 anos também no ensino fundamental. Então, não ampliou para frente, ampliou para os menores, né? Então, passou de 6 até mais um ano, 9 anos de ensino fundamental como ensino obrigatório no Brasil. É esse que a gente tem as melhores taxas, né, Cleverson? Pensando naquela questão da universalidade que eu disse antes, é onde a gente tem as melhores taxas de atendimento, de acesso. Acesso não quer dizer permanência, mas pelo menos tem acesso à escola, que eu vou aqui olhar os números que nós temos hoje.
de crianças de 6 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental de 98%. Então, esse é um dado do monitoramento do Plano Nacional de Educação. Então, temos quase acesso universal, né? Mas ainda não é universal. Por quê? Porque ele é obrigatório. Essa é aquela faixa etária que, se pais, mães ou responsáveis não colocarem seus filhos na escola, eles respondem, inclusive legalmente, por omissão de responsabilidade de criança e adolescente. Há 6 anos, antes desta nova lei, entrava no pré-primário, né? Agora já entra com 6 anos na primeira série. É o primeiro ano, é Isso, isso? primeiro E ano, o isso. prézinho, chamado pré-primário, com 5, então. Isto, é. 5 anos. Então teve que fazer uma reconfiguração, isso mesmo, porque aí isso que a gente chama de pré-escola, né, que é no nome da legislação mesmo, que é na educação infantil nós temos as creches e as pré-escolas. As pré-escolas ficaram até 5 anos de idade. E a escola, o ensino fundamental, ficou com 6 anos de idade, já o primeiro ano de ingresso no ensino fundamental, que é uma grande discussão também que a gente faz, da importância da gente não achar que a gente tem que adiantar essas crianças ainda com 6 anos, que estão na fase de brincar, de ter uma experiência lúdica também na escola, né? Que a gente não escolarize os 6 anos desta forma, que a gente reveja o ensino fundamental a partir dessa etapa de desenvolvimento humano, né? Criando condições para que essa idade é uma idade ainda de brincadeiras, de ter espaço para que ela possa também conviver, se desenvolver, né? Para não ficar sentado, enfileirado, só copiando da carteira, né? A gente tem que repensar esse ensino fundamental a partir da entrada dessas crianças de 6 anos no ensino fundamental. Esse também é um importante desafio para nós. Uhum. Eu falei pré-primário, porque na época que eu estudei era pré-primário. Não sei se mudou a nomenclatura, isso foi em 77. Eu tinha 6 anos. Mudou a nomenclatura ou continua a mesma? Mudou, mas isso não é regra, depende muito. Alguns estados mudaram, outros não. Tem gente que aí incorporou-se, a maioria incorporou-se essa ideia do ano, né? O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E antes aí é muito. Tem lugares em que as coisas se dão de formas muito diferentes. Às vezes chamam de período, primeiro período, segundo período, que é onde está na pré-escola. Tem outros que chamam sim de prézinho. E então ainda tem aí uma variedade de Era nomenclaturas para designar. prézinho. Isso, eu também Prézinho fiz era o na minha época. prézinho. Pré-primário. Uhum. Isso é. Outro dia atrás eu encontrei com a minha professora do prézinho. Daí ela olhou assim, eu não te conheço. Eu falei, a senhora deu aula para mim em 1977. Ela, como eu estou velha. Mas alguns chamam de educação infantil também, né? Sim, Esse sim. período de educação infantil. Mas, É porque ok. a educação infantil ela amplia um pouquinho mais. Ela não é só 4 e 5 anos, ela é de 0 a 3, que é a creche, também Uhum. está na educação infantil, e 4 e 5, que é a pré-escola. Muito bem. Professora, como as novas tecnologias contribuem na disseminação da educação no país? Principalmente agora, né, Então, é, nesse momento do Covid, as é, escolas precisaram se readaptar, né? é, é. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, Cleverson, vamos dizer assim, com uma pandemia, com uma situação que ninguém, acho que pôde prever que viveríamos nessa situação, nesse contexto. Mas o que eu acho que é importante nesse momento pensar é o seguinte: as novas tecnologias, eu sempre as vi e as vejo como uma possibilidade na educação, uma possibilidade para o ensino, né? Sempre uma possibilidade complementar. Na minha visão, ela não pode ser substitutiva,
ela tem que ser um complemento à formação, um complemento ao ensino, um complemento à educação, né? Até porque a gente sabe das mudanças que nós acabamos de falar aqui de gerações, né? Assim, a minha geração, a sua, vivemos algumas. A sociedade era de uma forma, hoje a sociedade é outra. Eu tenho filhas, as minhas filhas convivem com celular. Eu fui conhecer um celular, eu já tinha quase 20 anos de idade. As minhas filhas pequenas já convivem com computador, com celular. Então, as mudanças geracionais, elas têm impacto na educação e isso a gente não tem como negar, não tem como invisibilizar, não tem como dizer que isso não é realidade para a gente na educação, nas escolas, né, no ensino brasileiro. Agora, eu acho que a grande questão hoje que a gente vê, que eu acho que eu gostaria de apontar, então, enfim, eu acho que as novas tecnologias, complementarmente, eu as vejo como benefício no processo de ensino, no processo de aprendizagem, na educação de forma geral. Agora, pensando no contexto hoje, o que nós temos discutido é a questão da desigualdade, né? Como quando a gente usa o que tem se chamado hoje de ensino remoto, para não confundir com educação à distância, porque a educação à distância é um sistema organizado de lidar, né, com toda o ambiente virtual e a aprendizagem e o ensino. Então, o que estamos fazendo hoje, até pela emergencialidade, não pode ser confundido com a educação à distância, mas, ao mesmo tempo, ele tem acirrado a nossa desigualdade social, né? Porque o que a gente vê? Por exemplo, aí eu vou falar um pouco aqui do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, que adotou o ensino remoto, tanto no estado quanto na cidade que eu vivo, que é Uberlândia, mas ao mesmo tempo não dá as condições de acesso para todos e todas. Então, assim, as crianças, os adolescentes, né, eles não têm como acessar, não tem rede de internet, não tem muitas vezes. Eu conversava com uma grande amiga que hoje está coordenando o processo de aulas que os professores aqui no município têm dado via TV. Eles estão usando a TV universitária da Universidade Federal de Uberlândia para fazer esse processo e tentar chegar um pouco mais próximo desses estudantes, mas que eles estão tendo que fazer uma campanha para mostrar como é que acessa a TV, porque não é uma TV aberta. Então, tudo isso nos desvela, ou nos revela que a nossa desigualdade social, ela se apresenta nessa hora, porque para a gente se apropriar das novas tecnologias, nós precisamos de ter acesso, ter as condições para que elas sirvam de complementariedade no processo. Senão, essas pessoas vão ficar à margem, vão ficar sem participar disso, né? Então, essa tem sido uma preocupação, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, tem que educar os alunos a conhecer a tecnologia, né? Para depois colocar o conteúdo lá. É isso? Isso. Acho que até antes de educar o seguinte, é pensar nas condições que eles têm de acesso real, né? Porque, por exemplo, Ok. e a gente pensa, né? A gente pensa na universidade que às vezes não tem, mas na universidade mesmo eu tenho estudantes que estão mais próximas, mesmo a gente não estando em exercício, né, de ensino, mas a gente continua com pesquisa, continua com extensão à medida do possível, e elas me dizem, Camila, às vezes eu tenho que escolher entre ver uma live sua ou usar minha internet, que eu tenho pouca, eu tenho limitação, para fazer as minhas coisas. Então, não dá para eu fazer tudo, eu tenho que fazer escolhas sempre condicionadas a uma situação financeira, econômica, social, né? Então, é isso que a gente tem que colocar nas nossas preocupações, nos nossos números, nas nossas intenções. Porque senão a gente também faz um grande planejamento de um ensino remoto que chega, por exemplo, a um quarto da população, né? Então, é importante que a gente pense nisso. Como que está em Chamamos Minas, isso. aí, professora? A situação, as escolas ainda estão fechadas também, igual eu sou do estado de São Paulo, né? Ainda a previsão de reabrir é em setembro. E aí em Minas, como que está a situação hoje? Aqui estamos fechadas, as escolas fechadas, nenhuma escola em funcionamento.
E nós ainda vivemos, porque pelo que eu tenho acompanhado, né, nos noticiários e nas informações, São Paulo já passou pelo seu pico e agora já está planejando as possibilidades de abertura. Nós em Minas demoramos a ter o pico e hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, eu via no jornal que 92% dos leitos já estão ocupados. Então nós estamos vivendo uma fase agora ainda muito difícil de pensarmos num futuro, né? Eu já escutei pessoas dizendo que vai ser impossível a gente voltar esse ano, que talvez só o ano que vem. Ainda não dá para a gente planejar futuro, Cleverson. Assim, em Minas nós estamos vivendo o momento aqui na minha cidade de Uberlândia, por exemplo, a gente passou 15 dias de fechamento de comércio total, só estão os necessários, né? Farmácia, Essenciais. supermercado, Essenciais. Uhum. essenciais, isso, serviços essenciais, e prorrogamos por mais 10 dias esse prazo. Então, estamos vivendo este momento que realmente não dá ainda para a gente pensar num planejamento futuro. Escolas fechadas, universidades fechadas, e o que tem se feito é essa busca por algumas condições de se apropriar de algumas possibilidades para ir para a escola, para ir para as casas, para os estudantes terem oportunidade. Então, nós temos o Estado de Minas Gerais, fez um programa para esse fim, e também a cidade de Uberlândia também, como eu já disse. É porque enquanto não encontrarem, né, uma vacina, fica tudo especulação daqui, dali, dos políticos, da área médica, né? Ninguém tem ainda uma solução pronta, né? Olha, é agora, já pode retornar. Então, aguardamos os cientistas na preparação de uma vacina e enquanto não sair, esse vírus é invisível e fica difícil prever alguma coisa, né, professor? Muito É, difícil de pensar. É claro que a gente tem que começar a pensar, né, nas condições concretas deste futuro, mas quando a gente está vivendo um momento mais fechado disso tudo, fica difícil da gente vislumbrar quando isso irá de fato acontecer, né? uhum. Que conhecimentos e competências são exigidos dos professores que desejam se manter qualificados nesta era digital? Cleverson. Essa é uma questão interessante também, né? Porque quando eu estava pensando assim na nossa conversa, eu fui procurar também os números. Então, você pergunta o que é que para o professor, que saberes são esses necessários para o professor nesta época que exigiria, né, nessa era digital ou nesse momento. E aí, os nossos números, só para a gente ter a noção da realidade, os nossos números de 2018, 48%, vamos aproximar, quase 50% dos docentes que trabalham nos anos finais do ensino fundamental, de sexto até nono ano, né? O que na nossa época era de quinta a oitava série. Então, esses 50, quase 50% desses professores não têm nem a formação adequada. Acho que Alguém travou aí. aqui ligou, voltamos. Travou um pouquinho, mas Voltou? pode retornar o que a senhora estava falando, professor? Vou voltar. Esse dado é também do monitoramento do PNE, né, do Plano Nacional de Educação, dizendo que, então, quase 50% dos professores que estão nesses anos finais do ensino fundamental no Brasil não têm a formação adequada para estarem em sala de aula. O que significa isso? Significa dizer que quase 50% dos professores em exercício eles não têm a formação. Por exemplo, eu sou uma professora de matemática, mas eu não fiz licenciatura em matemática. Uhum. Eu sou uma professora de língua portuguesa, mas eu não fiz a licenciatura em letras. Então, veja, olha como isso é complexo quando a gente fala assim, nossa, mas os professores precisavam saber a era digital, se apropriar das tecnologias, se apropriar dessa linguagem, se eu não tenho nem a formação mínima exigida para ele ser professor de quase 50% dos professores em exercício. É Então, alto o número, hein? veja, É alto? número alto, 50%? números de 2018, 48,7, para ser fidedigna ao dado. Então, quer dizer, Quase metade.
sim, sim. Então, entende como quando a gente vai pensar na realidade, o que, que a gente precisa, na minha visão, atacar prioritariamente? Esses professores precisam ter a formação mínima exigida. Porque com a formação mínima exigida, e é claro que na formação inicial, nos cursos de licenciatura, essa também é uma visão da formação, né? Da gente pensar nessa era, nos recursos, nessa possibilidade que a gente tem de utilizar ferramentas que a gente possa, inclusive, melhorar, né, esse processo de ensino e aprendizagem no sentido de complementar, de trazer informação. Eu tinha um colega que ele falava assim, minha cabeça já funciona igual link. Eu estou falando as coisas em sala de aula, eu já começo a pensar, olha, tem aquele vídeo, tem aquele... Então, a gente começa a fazer mesmo essa aproximação com linguagens que são importantes para o processo de ensino e aprendizagem e também são importantes na formação de professores. Então, por isso que eu trouxe o dado para a gente pensar o quanto ainda temos de desafio a serem enfrentados. Precisamos pensar nessa formação desses professores que estão em sala de aula, precisamos pensar na formação, tanto a formação inicial, que é essa mínima exigida, um curso de licenciatura, como também na formação continuada, né, para que ele tenha condição de continuar os seus estudos, para que estas linguagens e estas, vamos dizer assim, o que a gente chama dessa inclusão digital também seja feita com professores e professoras, né? Eu acho que é essa a ideia, assim, como é que a gente inclui também professores e professoras nessa perspectiva de incluí-los nessa era digital. Professora, se quase 50% dos professores não têm a formação na área, como que eles são contratados? Eles são contratados, eles oferecem um diploma, uma graduação em que área para poder dar aula? Por exemplo, ele não tem formação em português e dá aula de português. Ele tem que ter o quê? Que formação para a escola aceitar ele como professor da língua portuguesa, vamos dizer assim, tampão, né? Substituindo ali uma pessoa que tem formação na área. As escolas contratam professores de graduações diferentes para dar aula naquela matéria. Sim, essa também é uma realidade muito diversa no Brasil, viu? Porque a gente tem em algumas regiões melhores condições de professores em formação. Então, esse número ele se modifica, se altera dependendo da região, do estado, da realidade. Mas, por exemplo, a gente tem muitas situações, eu vou falar de Minas Gerais, que talvez aí tenha mais condição de dizer, né? Mas em alguns municípios de Minas Gerais, às vezes a gente tem escassez de professor de matemática. Então, um engenheiro que vá lá e se dispõe a dar aula, em não tendo no processo substituto, né? Porque aí processo efetivo realmente exige concurso público e tal. Mas se não tem, que muitas realidades também se apresentam nisso, né? São professores substitutos, aí também cada um tem uma nomenclatura para esses professores, altera-se de estado para estado, mas esses professores que são temporários, que não fizeram concurso público e, portanto, vivem um tempo na escola com determinada disciplina ou área de conhecimento. Quando a região não tem, aí aceita-se profissionais que não têm a formação em licenciatura, mas por lei, todo professor deve ter, no mínimo, a licenciatura exigida para aquela área, para aquela disciplina que ele vai assumir. Mas a realidade não é assim, não tem em todas as localidades professores formados para determinadas áreas e determinadas situações. Tanto que a gente viveu durante muito tempo pelo próprio Ministério da Educação com políticas emergenciais para isso. Tem um programa que as universidades no Brasil conhecem, que é um programa de incentivo de iniciação e incentivo de bolsas para docência, chama PIBID. Eu errei a nomenclatura aqui, mas esse programa é um programa para incentivar, e ele começou com as áreas prioritárias que a gente não tinha professor, que era ciências biológicas, matemática, química e física. Então, o programa, qual que é a intenção? Fortalecer a formação na universidade para que ele assuma a docência como profissão.
Porque até, né, e aí a gente chega em outro aspecto, Cleverson, que é a questão da desvalorização social, da desvalorização profissional do professor e da professora no Brasil, né? Salários muito baixos, as condições de trabalho. Então, isso também impacta na ausência de um professor formado para estar atuando nas escolas. Então, tudo, olha como é, né? A realidade é muito complexa quando a gente vai identificar essas questões. Então, se você me volta lá na pergunta, que saberes são importantes para a docência hoje no Brasil? Um dos saberes eu acho que é importante sim, a gente pensar em como é que a gente lida com esta geração que já nasce com o celular na mão. Isso é uma questão que a gente precisa entender, né? Como que nós vamos pensar numa sala de aula a partir dessa nova geração? Que implicações essa geração nos traz? Ao mesmo tempo, para a gente fazer esse processo, nós precisamos ter, enquanto política pública, a necessidade de uma formação permanente, né? Aí eu vou citar o Paulo Freire, para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tenho buscado estudar um pouco mais sobre ele, essa ideia da formação permanente, ela é fundamental para pensar na profissão de professor e professora no Brasil, porque você não pode ter uma carteirinha que você vai ser estudante a vida toda, porque a gente lida com conhecimento e o conhecimento ele vai mudando, né? Ele vai se transformando, então nós também precisamos acompanhar esse processo. E, portanto, a necessidade da gente pensar isso permanentemente enquanto estamos na profissão de professora, né? Uhum. Professora, tem ocorrido mudanças significativas nos modos de ensinar na atualidade? A senhora citou aí Paulo Freire, o método Paulo Freire, e outros métodos que tinham no passado e hoje também. E tem acontecido mudanças no modo de ensinar? Parece que hoje o professor se coloca como, pelo sistema, se eu estiver enganado, a senhora me corrige, pelo sistema Paulo Freire, o professor é mais um facilitador, deixando os alunos pensarem, os alunos interagirem, eles mesmos buscando a própria formação, se informando. É assim ou estou enganado? Ele é um mediador, né, do processo de construção desse conhecimento que se dá por meio da problematização, da conscientização e da libertação, porque aí o Paulo Freire ele está muito numa corrente teórica, né, de pensar que nessa desigualdade que a gente vive, a gente precisa pensar em processos de libertação. Mas a grande questão quando você me pergunta assim, porque e a gente acabou, eu quero tentar te responder, pelo menos na tentativa, mas é porque eu discordo um pouco de pessoas que dizem que o problema da educação brasileira está no Paulo Freire, porque eu acho que ele é muito pouco usado, tanto nas Uhum. universidades quanto nas escolas, né? São algumas experiências que a gente tem e vê de apropriação do que eu chamo de uma filosofia da educação freiriana, porque não é só o método, né? O método faz parte de um processo de compreensão do que é a educação, do que a gente deveria pensar nesse processo educativo. Então, eu vejo que a gente se apropriou muito pouco. Eu acho que a gente poderia ter aprendido um pouco mais com Paulo Freire na universidade e nas escolas. Mas eu vejo transformações, sim. Eu sou do núcleo aqui na universidade, eu participo do núcleo de didática, né? Que é uma área de conhecimento que a gente discute as questões relativas ao ensino. Então, eu não posso negar que há avanços históricos, há avanços importantes e significativos no processo de compreensão do ensino, né, Cleves? Quando a gente vai pensar isso, por exemplo, na nossa época a gente lembrava aqui do prézinho. Quando a gente aprendeu a se alfabetizar, a gente se alfabetizava num método, eu não sei qual foi o seu, mas o meu, por exemplo, era o método silábico. Era as sílabas, eu aprendi as sílabas e depois eu aprendi as palavras e depois eu aprendi as frases. Que é uma Vamos fazer aí o ideia. caminho suave. A Isso, senhora me... olha, nós estudamos na mesma cartilha. Cartilha Cartilha. caminho suave. Então, qual é o princípio disso, assim, daquela época que nós vivemos? De que a gente aprende do mais simples para o mais complexo. Então, eu não podia dar uma frase para uma criança de 6 anos, porque isso era, não consegue, ela não vai dar conta de ler e tal.
Então, é isso que eu digo. Aí, na compreensão de que o conhecimento também foi se transformando, a gente compreende como que as crianças hoje constroem o conhecimento da leitura, da escrita, que não é na memorização, né? Não é na fragmentação em sílabas, que aí a gente tira o que nessa compreensão, aí eu tô buscando mesmo uma corrente construtivista que vai lidar com essa linha do pensamento, né, de que a gente consegue compreender a palavra pelo sentido e significado que ela traz. Eu não preciso dividir em sílabas. Que na compreensão hoje que a gente tem, as sílabas é até mais difícil, porque ela é tão pequena a unidade que a gente não sabe o que significava um lá, lé, li, ló, lu. Que é Laleli Lolu, né? Então, eu tô dando esse exemplo porque eu acho que todo mundo que está escutando, que já viveu, foi alfabetizado e lembra como é que foi esse processo. De alguma forma, como nós lembramos da cartilha, lembra da professora, é porque é um processo importante na vida humana, né? Esse processo da gente habitar o mundo letrado, habitar, porque para a gente tudo, esses símbolos não dizem muita coisa, até a gente entender o que eles significam. Então, esse processo é muito importante para a gente entender. Aí volta aí, para mim, o avanço do conhecimento, né, aí da área da didática, por exemplo, que estuda essas questões sobre o ensino, que a gente avançou muito na compreensão disso e, portanto, para isso, temos que buscar novas metodologias, novas concepções, para que a gente possa lidar com a realidade, lidar com essas crianças que estão chegando agora desse jeito, lidar com esses adolescentes que chegam, que, né, a gente tem uma escola, às vezes, muito, vou usar entre aspas, mas muito parada, muito. Tem um autor que a gente usa muito, que é o Foucault, é muito disciplinarizada, muito. E essa escola, para um adolescente, todos nós também já fomos adolescentes, né? Tudo que a gente sente a partir daquele momento de vida, como que a gente vive num lugar que não tem espaço para isso? Então, eu acho que o ensino foi sim se apropriando desse conhecimento e tentando buscar metodologias, formas, estratégias de se adequar a essa realidade e com esta realidade propor novas formas para o ensino, novas formas para a aprendizagem, né? Que isso também é importante. Pensar que não basta só a gente ensinar, as pessoas têm que aprender, né? Porque Sim, senão não adiantou, eu verdade. posso ter a melhor aula que eu acho e que não vai surtir efeito algum, então eu tenho que repensar a minha aula, eu tenho que repensar o que eu fiz, porque se ninguém aprendeu, né? E a gente, quem é professor, sabe que isso acontece o tempo inteiro. Às vezes a gente estrutura, planeja uma aula, e a hora que você chega com as pessoas reais e concretas, você fala, nossa, não funcionou do jeito que eu imaginei, tem que readequar. Por quê? Porque as pessoas, elas também participam, é um processo relacional, né? A docência não é um processo unilateral, ele é nesta relação que se estabelece. Então, isso é uma questão que a gente também percebe ao longo do tempo, né? Porque se a gente for pensar no início da nossa história de escolarização e de ensino, não tinha essa concepção. Não interessa quem aprendeu, eu ensinei e pronto, se vira para aprender. Né? É mais ou menos isso. Você também deve ter tido professores assim. Eu ensinei. Se você aprendeu, isso não Ameaçavam, me. né? É, Alguns ameaçavam, faziam é, ameaças. Eram é. tempos diferentes. Tempos diferentes, E então. muitas vezes, né, pelo medo, a gente estudava e o medo de alguma humilhação pública. Porque antes da ECA, da Estatuto da Criança e do Adolescente, os professores agiam como eles queriam lá na sala de aula, né? Os pais iam lá, o professor conversava com os pais, chegava em casa, os pais batiam no filho ainda. Hoje não. Os professores chamam os pais, os professores correm risco de apanhar dos pais, né? Por falar mal dos filhos. Mas mudou tudo. Mudou tudo. Agora, a questão de o professor tem que sair com a consciência tranquila, isso é um fato, isso é muito importante. Ela citou que ele ensinou e que o aluno aprendeu. Esse processo ensino-aprendizagem, isso tem que ficar bem tranquilo na mente do professor, que ele deu conta do recado, que ele fez seu papel ali, né?
Isso mesmo, e pelo menos na ideia que eu tenho desse processo, a gente precisa, para que eu estabeleça essa relação, eu preciso ouvir, né? Porque não dá para eu fazer uma aula independente de com quem eu estou dialogando, com quem eu estou conversando. Por isso que eu te disse que essa questão da era digital, para mim, ele tem um impacto importante, mas ao mesmo tempo o mais importante é nós, professores e professoras, nos darmos conta de que aquilo que a gente vai pensar para aquela sala de aula tem que levar em consideração quem são esses estudantes e essas estudantes que estão ali comigo. É fundamental isso, para que eu não fique falando, como diria minha avó, falando no vazio. Uhum. Professora, eu creio que esta é uma última questão que eu gostaria de colocar para a senhora. Como é educar fora das quatro paredes da escola? Há a possibilidade de uma educação fora das quatro paredes? Eu conheci um pai que ele proibiu os filhos de frequentar escola. E ele conseguiu um documento autorizando ele mesmo a ensinar os seus filhos. O que a senhora acha disso? E há a possibilidade de educar fora das quatro paredes da escola? Ó, primeiro, eu acho que quando a gente fala do termo educação, ele compreende também outros espaços que não só o espaço da escola. A escola é parte de um processo formativo. O Mário Sérgio Cortella até que fala que a escolarização acontece na escola, a educação acontece em todos os espaços sociais que nós convivemos. Todos eles são espaços formativos, né? Às vezes eu brinco em sala de aula. Quem aqui nunca aprendeu com a sua avó? Com a sua tia, às vezes com a sua vizinha, algo para a sua vida. Então, a educação nesse sentido amplo, ela e nós, aí eu parto do princípio de que nós somos seres aprendentes, né? Nós seres humanos, nós aprendemos o tempo todo, então a gente aprende em todas as relações sociais que a gente habita. A escola é parte deste processo, mas ela não é o todo. Então, eu acredito muito nessa ideia de que a gente precisa repensar todos os espaços educativos da cidade, para a gente pensar como é que a gente forma cidadãos, né? Como é que a gente forma as pessoas para habitar numa sociedade, que modelo de sociedade nós queremos e como é que a gente deve pensar isso tudo. Em relação especificamente a essa ideia do homeschooling ou da escola em casa, eu tenho que te confessar que eu tenho muita resistência nessa ideia. Primeiro porque eu acho que, como eu vejo, né, a gente, os seres humanos, a criança, o adolescente e o próprio adulto como um ser de relação, um ser social, eu acho que a gente restringir a convivência, restringir, olha, eu vou dizer até os próprios conflitos. Se a gente vai rememorar, e a gente às vezes faz isso lá na universidade em alguns momentos, assim, a gente faz um memorial de como foi a nossa trajetória escolar. Do que a gente lembra quando a gente viveu na escola? Que situações, que momentos e tudo mais? A gente vai lembrar de coisas prazerosas e de outras coisas não tão prazerosas que vivemos na escola. Por quê? Porque a convivência humana é cheia disso tudo. E a escola, para mim, é um espaço que não é não é e nem deveria ser reduzida ao espaço de conteúdo escolar, de conhecimento, ou de áreas e disciplinas apenas. Ele é o espaço da convivência, a escola é o espaço do conflito, a escola é o espaço da gente se desenvolver com o outro. Então, quando você restringe isso de uma criança, de um adolescente, eu acredito que não vai ser o melhor para esse ser humano, né? Porque o ser humano é de relações, e eu não estou dizendo que isso toda vez vai ser, né? Nós que somos pais e mães, a gente sabe que tem hora que a gente sente uma dor pelo filho da gente de algum processo que ele está vivendo conflituoso, mas é importante para que ele passe por isso, para que ele também
Crie as suas estratégias de lidar com o outro, de conviver no mundo, de viver a tristeza, a alegria, a frustração, o desejo, tudo isso é parte do ser humano. Então, na minha visão, se você limita as relações humanas, se você limita a condição, tem vezes que as minhas filhas também chegam aqui da escola. Ai, porque o professor disse isso, decepcionadas com o professor, ora amando outros professores, isso para mim é importante. Isso faz parte do processo formativo para as pessoas. Então, eu acho que a gente reduzir, restringir esse espaço da escola para uma criança e da adolescente, na minha leitura, não é saudável. Eu acho que é importante que ele habite a escola. É importante que ele A tenha contato com socialização é outro. importante, né? A Sim, socialização é importante. sim. Professora, É quero imprescindível. agradecer. Ok, imprescindível, verdade. Poderia repetir a frase do Cortella sobre educação? Que na escola é escolarização. O que fazemos na escola é a escolarização. O que fazemos em casa e em outros espaços sociais, aí sim é a educação. Olha, Né? Porque aí interessante. é esse sentido mais amplo da formação humana, que aí não é só a escola mesmo. A escola não pode ser responsabilizada por toda a formação do ser humano, mas ela é parte desta formação que tem em outros espaços que a gente vive, né? Eu também gosto muito Verdade. dessa definição do Cortella. Boa, boa, boa definição. Aliás, o Cortella, o Clóvis de Barros Filho, o Karnal e o Pondé, eu sou fã de carteirinha deles, né? Inclusive, Sim, eu tenho sim. participado agora do Labor PUC São Paulo, o grupo de pesquisas, e é fantástico. Tenho aprendido muito ali com aquele pessoal lá, o Pondé e É. todo o seu grupo de pesquisa. Mário Professor, eu Sérgio quero foi meu agradecer. professor O Pondé foi na seu professor? PUC. Foi. Ah, que joia, que bom. Ele É, o é Mário fantástico. Sérgio, na PUC. Ah, o Mário É, Sérgio Cortella. Mário Sérgio. Muito É. bem. Mário Sérgio Cortella. Eu quero Isso. agradecer, professora, É. imensamente a sua cordialidade de estar com a gente hoje, nessa tarde. Muito obrigado mesmo, esclarecendo essas dúvidas sobre educação. Aliás, estamos até agora sem ministro de educação no país, né? Está aí É. essa grande interrogação: quem chegará lá, quem será o escolhido? E o Brasil precisa avançar, o Brasil precisa andar. E muito obrigado mesmo pela esse momento nessa tarde. Eu queria dizer para a senhora, e eu escrevi um livro ano passado chamado Tempero para a Vida. Eu queria presenteá-la, depois a senhora manda o endereço e eu mando para a Ah, senhora, tá sim. bom? Mando Eu sim. sou pastor de uma igreja batista e estou muito feliz em entrevistar pessoas de diferentes ramos, diferentes setores da sociedade. Inclusive, esse estava faltando aqui na minha live, a educação. E eu, com toda essa biografia que eu li da senhora, a senhora está gabaritada para ser a ministra da Educação do Brasil. Se eu tivesse, Ah, não, se eu tivesse acesso ao Bolsonaro, eu indicaria a senhora. Viu? Porque o Brasil precisa de pessoas assim, pessoas capacitadas, pessoas que não inventam nada no currículo Lattes, né? o Mas mínimo, né? É o é o mínimo que se mínimo. espera de uma pessoa. Mas sim, é só para a gente concluir mesmo, que realmente a gente falou Sim, de tanta coisa aqui, sem um ministro da Educação, porque nesse cenário o ministro daria as condições de coordenação de um sistema, né? E isso realmente é para nós um problema, né? O olha aí, já cenário tem gente político falando aqui, professora, Bárbara Matos, eu não conheço, é conhecida a senhora? foi minha aluna na Letras. Meu Ela sonho, a é. Camila Coimbra como nossa ministra. Já tem campanha aí, professor. Camila, ministra da Educação, Sônia Faleiros, olha aí. Eu é lancei aqui a são, semente. são as Ok. amigas, são as amigas. Essa live Agradeço, chega Sônia. impulsionado. Ah, Obrigada, professora, Cleves. Foi um prazer. eu que agradeço, eu que agradeço. Eu posso fazer uma oração pela senhora? É claro, é. Eu vou orar. Ó Deus querido, eu quero agradecer pela vida da professora Camila, agradeço ao Pai pela toda instrução nessa tarde que ela trouxe, o seu conhecimento para todos nós nessa live. Abençoe a sua vida pessoal, a sua vida emocional
e a sua vida espiritual. Abençoe toda a sua família em teu nome, que ore em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professora. A família Muito da minha esposa é obrigada. toda mineira. A família da minha esposa é de Montes Claros, norte de Minas, São João do Ai, que Paraíba, delícia. Belo Horizonte, toda mineira. Eu sou Só São é Paulo, gente minha esposa boa. é mineira. De vez em quando estamos aí na terrinha, na terra Ah, do que pão de bom. queijo. Muito Do pão de queijo. obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um abraço. Amém. Fica com Deus. Amém.